Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula de História, e desta feita, História do Brasil, onde analisaremos a estrutura política e os movimentos sociais no período militar brasileiro. Veremos então as principais características do período militar brasileiro, no que tange ao aspecto político, bem como veremos também a movimentação da sociedade civil organizada na luta pelo restabelecimento da democracia em nosso país. Pois bem, senhores, primeiramente, precisamos analisar os antecedentes, os fatores que vão levar à implantação da ditadura militar no Brasil em 1964. Em primeiro lugar, precisamos entender o contexto histórico, quais eram as principais características da política nacional no início de 1964. Fatores esses que são fundamentais para a implantação do regime militar no Brasil. Vamos entendê-los então. Primeiramente, o esgotamento do populismo. Pois bem, o populismo foi uma política caracterizada por um grande apoio das massas trabalhadoras urbanas. Getúlio Vargas foi o político que inaugura essa prática no Brasil, o populismo, ainda na década de 40, 50. Posteriormente, teremos outros políticos que vão encampar essa prática no Brasil, como Juscelino Kubitschek, como Jânio Quadros e como o próprio João Goulart, como Jango. Pois bem, durante a primeira metade da década de 1950, ocorre um esgotamento, um colapso do populismo no Brasil. O esgotamento dessa prática política, com manifestações de massa ocorrendo no país, com greves operárias e com o agravamento das tensões sociais. Nós temos, portanto, a ocorrência de várias greves, sobretudo na região sudeste, a região mais industrializada do país. Nós temos também a luta pela reforma agrária, encampada pelas ligas camponesas de Francisco Julião. E nós temos também esse acirramento das tensões ocorridas nos grandes centros urbanos brasileiros, o que vai levar ao esgotamento do populismo, quando partes significativas da população já não se sentem mais atendidos por essa política clientelista, essa política populista empreendida no país. Portanto, o primeiro fator importante para se entender como antecedente fundamental que leva ao golpe civil e militar de 31 de março de 1964 é o colapso do populismo no Brasil, o esgotamento da política populista em nosso país. Segundo fator importante é o temor por parte dos Estados Unidos com a possibilidade da expansão, com novas revoluções socialistas na América, novas revoluções cubanas na América. O medo do avanço do socialismo na América vai fazer com que os Estados Unidos apoiem a implantação de diversas ditaduras na América Latina. O temor pela propagação do socialismo, uma vez que a ilha de Cuba implantou o socialismo depois da Revolução liderada por Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara no final dos anos 50. Em 1959, ocorre na ilha de Cuba um movimento, a Revolução Cubana, que derruba o ditador Fulgêncio Batista e que coloca no poder Fidel Castro. Posteriormente, Cuba acaba se aliando à União Soviética dentro do contexto histórico da chamada Guerra Fria e acaba promovendo um grande impasse do ponto de vista político com os Estados Unidos, porque Cuba vai entrar para o bloco
socialista, ligado à União Soviética. Então existe esse temor por parte dos Estados Unidos de que ocorressem novas revoluções cubanas pela América, ou seja, que ocorresse uma expansão do socialismo na América Latina. Esse temor por parte do governo estadunidense vai acabar contribuindo para que o país apoie a implantação de diversas ditaduras nos países da América Latina. E o Brasil é um exemplo disso. Há um temor com relação ao discurso do presidente João Goulart. Os setores conservadores o consideravam deveras revolucionário, o consideravam, de certa forma, comunista, por conta de suas ideias e de sua intransigente defesa pelas reformas de base, como veremos a seguir. Outro antecedente importante e fundamental é o apoio por parte de setores civis conservadores ao golpe militar. O golpe só vai conseguir um pleno sucesso, um grande êxito, por conta do apoio fundamental que irá receber de vários setores conservadores da sociedade brasileira. Parte importante da imprensa nacional, setores conservadores da classe média, partes importantes e diretivas da Igreja Católica, o empresariado brasileiro, uma boa parte do Congresso Nacional que vai estar ao lado dos militares na implantação de uma ditadura no Brasil, uma ditadura militar em nosso país, implantada em março de 1964. E a doutrina de segurança nacional, assimilada pela alta cúpula do Exército Brasileiro, que era a de guerra total ao comunismo. Não podemos nos esquecer que estamos no período de auge da chamada Guerra Fria. 1964, nós estamos dentro do contexto histórico de bipolarização do mundo, dessa disputa ideológica entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, que apresentava a União Soviética como principal potência. Dentro desse contexto, o Brasil se encontra. Um outro antecedente importante dentro do golpe militar, o golpe civil-militar de 1964, é a realização do Comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964. E o que foi o Comício da Central do Brasil, meus amigos? Foi um movimento de apoio às reformas de base, às reformas propostas pelo presidente João Goulart. E o que eram as reformas de base? As reformas de base era um audacioso plano de modernização do país, de amplas reformas em vários setores do Brasil, como, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana, reforma política, pensando-se inclusive na concessão do voto para os analfabetos, o que era um tema extremamente polêmico àquela altura, e também uma reforma educacional. Essas eram as propostas apresentadas pelo presidente Jango nas famosas reformas de base. Portanto, temos a realização do Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, onde se reuniram mais de 100 mil pessoas para ouvirem os discursos do presidente João Goulart e sua intransigente defesa das reformas de base no país. Movimento de apoio às reformas de base. Comício da Central do Brasil, onde se reuniram, além do presidente João Goulart, diversas lideranças trabalhistas, sindicais, estudantis, como o presidente da União Nacional dos Estudantes no Brasil à época, que era José Serra. Comício da Central do Brasil foi um movimento de apoio ao presidente João Goulart e a realização das chamadas reformas de base. Na mesma semana, nós temos a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 6 dias após o Comício da Central do Brasil,
ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Em 19 de março de 1964, ocorre esse movimento, que vai contar com o apoio de setores conservadores da classe média, de grupos empresariais brasileiros e também estrangeiros, com a participação da Igreja Católica, no temor ao comunismo ateu, e também participação de vários setores da imprensa nacional, os grandes grupos empresariais do país. O que é a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, senhores? Foi um movimento de oposição às reformas propostas pelo presidente João Goulart. Um movimento de repúdio às reformas de base. E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade acabou legitimando a tarefa das Forças Armadas de salvar o país do comunismo. Ou seja, com a realização da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, os militares tiveram a certeza de que um golpe de Estado teria amplo apoio popular. Perceba, esse movimento, a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, contou com a participação de setores importantes da sociedade brasileira. Se não, vejamos. Nós temos aí a participação da classe média conservadora. Nós temos também a participação de setores da Igreja Católica no Brasil. Nós temos a participação também de grupos empresariais. Temos o apoio da imprensa brasileira, ou seja, temos apoio significativo de parcelas importantes da sociedade no país. A realização da Marcha da Família com Deus e pela Liberdade deu aos militares a certeza de que uma intervenção violenta no poder, uma tomada de poder, um golpe de Estado, teria legitimidade, uma vez que contaria com o apoio de amplos setores da sociedade brasileira. Está percebendo o contexto? O contexto era bastante agitado. Nós temos então uma divisão ideológica no país entre os defensores do presidente João Goulart e de suas reformas de base, e os opositores a ele, setores do Exército Brasileiro, classe média, Igreja Católica, parte da imprensa. Vemos na imagem aqui uma cena retratando o comício da Central do Brasil, onde João Goulart defende a importância da realização das reformas de base. Do outro lado, nós temos a mobilização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento de repúdio ao presidente João Goulart, a quem eles acusavam de ser comunista. Pois bem, a deposição sumária do presidente eleito é intitulada de Revolução Democrática. Quem é que chama essa deposição de Revolução Democrática? Ora, senhores, quem vai intitular esse golpe de Estado, essa rasteira que foi desferida contra o presidente constitucional, o presidente João Goulart, é nada mais nada menos do que a alta cúpula das Forças Armadas. As Forças Armadas que vão intitular essa violenta tomada de poder, vão chamar de Revolução Democrática. Então nós temos, portanto, a deposição sumária de um presidente constitucional, o presidente João Goulart, que foi deposto por um golpe desferido pelas Forças Armadas, com o apoio de significativa parcela da sociedade brasileira. O golpe de 64 só foi possível a uma conjugação de fatores. E que fatores são esses? A união da cúpula das Forças Armadas no Brasil, somada à conivência e o apoio de parcelas importantes da sociedade brasileira. Perceba, o golpe de 64 só obteve um pleno êxito
porque teve a conjugação desses fatores fundamentais, ou seja, a liderança das Forças Armadas, somada à conivência e o apoio de parcelas importantes da sociedade brasileira. Isso foi fundamental para que o golpe militar, o golpe civil-militar de 1964 conseguisse pleno sucesso. E o presidente deposto, João Goulart, não resistiu ao golpe. Acabou se exilando no Uruguai. E por que João Goulart resolveu não resistir ao golpe, não enfrentar as Forças Armadas? Em primeiro lugar, porque lhe restou pouco apoio por parte das Forças Armadas e por parte de setores importantes da sociedade brasileira. Ele não tinha o apoio da classe média, não tinha o apoio dos empresários, não tinha o apoio da maior parte do Congresso Nacional e principalmente das Forças Armadas. Em segundo lugar, João Goulart resolveu evitar um derramamento de sangue no país. Resolveu exilar-se no Uruguai. Acabou sendo deposto, não resistiu ao golpe, exilou-se no Uruguai. Os grupos que apoiavam a deposição do presidente João Goulart eram os seguintes, como nós já dissemos anteriormente: o alto comando das Forças Armadas no Brasil, os grupos empresariais, e aqui estão os empresários brasileiros, os grandes empresários brasileiros, e também a força do capital estrangeiro naquele momento histórico, senhores. Além disso, amplos setores das classes médias e dos meios de comunicação. Anote aí no seu caderno. São vários grupos que estavam interessados na deposição do presidente João Goulart, por conta de seu governo apoiar a implantação das chamadas reformas de base, como vimos anteriormente, uma série de reformas estruturais no país. Os setores conservadores, obviamente, eram contra a implantação das chamadas reformas de base. Quem eram esses grupos? Ora, o comando das Forças Armadas no país, que estavam na defesa da segurança nacional e temendo o avanço do comunismo no país. Além dela, temos também a participação de grupos empresariais importantes, tanto do capital nacional quanto do capital estrangeiro, e amplos setores das classes médias e dos meios de comunicação. Mas esse grupo é mais extenso ainda. Temos também a participação de diversos governadores estaduais, como, por exemplo, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, e os governadores de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e do Rio Grande do Sul. E grande parte dos parlamentares no Congresso Nacional também era favorável à queda de Jango. Além deles, temos também a participação do governo americano, que também irá apoiar a deposição sumária. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! De um presidente eleito de forma constitucional em nosso país. Inclusive, destacando a famosa Operação Brother Sun, que era uma operação norte-americana. Operação Brother Sun, de apoio
a implantação da ditadura militar no Brasil. Se ocorresse uma guerra civil, logo após o golpe civil-militar que ocorreu no Brasil, os Estados Unidos dariam apoio à implantação da ditadura em nosso país. Como não houve resistência por parte do presidente Jango, que preferiu não promover um derramamento de sangue inútil no país e se exilar no Uruguai, a tarefa dos Estados Unidos ficou mais fácil, ficou mais amena. Ok? Então temos aqui, senhores, vimos que vários grupos estavam interessados na deposição do presidente João Goulart. Dentre eles, os governadores de vários estados do Brasil, como da Guanabara, de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Grande parte do Congresso Nacional, que também queria puxar o tapete do presidente Jango, e o governo americano, por razões óbvias, temendo o avanço, o crescimento do socialismo na América Latina. Jango era taxado de socialista por conta de seu discurso extremamente nacionalista, de seu discurso em defesa por parte do presidente João Goulart, se aproximar de grupos de esquerda, se aproximar de movimentos de trabalhadores, centrais trabalhadores, centrais trabalhistas, de se aproximar das ligas camponesas que defendiam a reforma agrária. Por todos esses fatores, a oposição acaba chamando o presidente João Goulart de comunista. Evidentemente que não podemos dizer isso com clara convicção. Evidentemente que essa é apenas uma suposição que era feita pelos opositores ao presidente João Goulart e também um pretexto, um álibi para a deposição sumária do presidente João Goulart em 1964. Veja agora aqui nesta tela, meus amigos, algumas manchetes dos grandes jornais brasileiros no contexto pós-golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Vejamos algumas das manchetes que circularam nos dias imediatamente após o golpe. Nós temos, por exemplo, aqui as manchetes de abril. Só há uma coisa a dizer a Goulart: saia. Manchete do jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, do dia 1º de abril de 1964. Ademar, 6 estados sublevam-se para derrubar Goulart. Manchete do jornal Folha de São Paulo, do dia 1º de abril de 1964. Democratas dominam toda a nação. Manchete do jornal O Estado de São Paulo, do dia 2. Lacerda anuncia volta do país à democracia. Manchete do jornal Correio da Manhã, também do dia 2 de abril. Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Manchete do jornal O Estado de Minas, dia 2 de abril. E Folha de São Paulo também ilustrando na primeira capa: Castelo pede ajuda a todos os brasileiros. O grande compromisso, o símbolo da autoridade. Muito bem, podemos perceber claramente, analisando estas manchetes, dos dias imediatamente após o golpe civil-militar de 31 de março de 1964, que uma boa parcela da imprensa nacional apoiou, diria até, aplaudiu de pé a deposição do presidente Jango. Pela análise das manchetes vistas anteriormente, temos a convicção de que importantes grupos de comunicação no Brasil saudaram a implantação da ditadura no país. Vejamos então como é que ficou o Brasil depois do golpe militar. Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência da República interinamente. Entretanto, o poder de fato ficou a cargo do Comando Supremo Revolucionário do Exército. Perfeito? Com a deposição do presidente Jango, Ranieri Mazzilli
vai ocupar interinamente a presidência, diante da vacância do cargo do presidente Jango, que foi deposto. Entretanto, devemos analisar criteriosamente que o poder de fato era exercido pelo Supremo Comando das Forças Armadas do Brasil, ou seja, pelo Exército, o Supremo Comando Revolucionário. E um outro aspecto interessante é que os golpistas vão intitular esse ato, esse golpe de Estado, vai ser chamado de Revolução de 1964. Evidentemente, não foi uma revolução de fato, foi um golpe de Estado, uma tomada violenta de poder, um presidente que foi deposto através de um golpe de Estado, que implantou uma ditadura que perdurou ao longo de 21 longos anos no Brasil, de 1964 até 1985. Os participantes do golpe intitularam esse ato de Revolução de 1964. Em 9 de abril de 1964, ocorre a decretação do Ato Institucional número 1, o famoso AI-1, que determinava, entre outras coisas, a demissão de todos os funcionários públicos, civis ou militares leais ao antigo governo, ou seja, leais ao presidente Jango, que acabara de ser deposto no final de março daquele ano. Determinava também a cassação de mandatos de opositores do golpe. Todos aqueles políticos que se opusessem ao golpe que derrubou o presidente Jango e inaugurou a ditadura no Brasil seriam cassados, ou seja, perderiam seus mandatos. Além disso, determinava também a prisão de todos os opositores ao golpe de 1964, bem como a convocação de eleições indiretas para o cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Perceba, primeiro ato dos militares ao chegar ao poder é estabelecer as novas regras do jogo, as novas normas políticas que irão começar a nortear esse novo contexto histórico no país, a implantação de uma ditadura sob o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. As Forças Armadas assumem para si a tarefa da condução política nacional. Sucedem-se, portanto, ao longo do período militar brasileiro, 1964 até 1985. Portanto, senhores, a ditadura militar perdura por 21 anos no Brasil e nós temos a sucessão de 5 presidentes militares. O primeiro deles, Humberto de Alencar Castelo Branco. Posteriormente, nós temos aí Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e, finalmente, João Batista Figueiredo. São 5 presidentes militares e uma junta militar também, justamente no contexto da transição do governo de Costa e Silva para o governo de Médici. Então, são 5 presidentes da República: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. 5 presidentes. E eram 2 alas políticas importantes dentre os militares, que eram uma ala mais radical, denominada linha dura, e uma ala mais moderada, chamada de Sorbonne. São duas facções, vamos dizer assim, 2 grupos, é uma divisão entre os militares do Brasil, como veremos agora, senhores. A divisão entre os militares, temos 2 grupos principais, um grupo moderado, uma ala mais moderada,
denominado de Grupo da Sorbonne, e uma ala mais radical, chamada de linha dura. Vejamos então as características de cada uma dessas duas alas, começando pela Sorbonne. A Sorbonne era uma ala mais moderada. Quem eram os integrantes dessa ala dentre os militares? Tínhamos militares oriundos da ESG, Escola Superior de Guerra do Exército, fundada em 1948, no contexto do início da Guerra Fria, com o apoio do governo dos Estados Unidos. Implanta a Escola Superior de Guerra no Brasil. Esses militares da ala da Sorbonne eram oriundos da ESG, eram intelectuais, veteranos da Segunda Guerra Mundial, eram próximos da UDN, um importante partido político desse contexto do início da ditadura militar. UDN, União Democrática Nacional, que apoiou o golpe de 64. Alinhados ideologicamente com os Estados Unidos, eram anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e soluções econômicas técnicas. Dos 5 presidentes que nós vimos anteriormente, 3 são da ala sorbonista, 3 presidentes militares da ala mais moderada. São eles o primeiro presidente, o presidente Castelo Branco, e os 2 últimos presidentes, o presidente Ernesto Geisel e o presidente João Batista Figueiredo. Esses 3 são da ala sorbonista, ou seja, são da ala moderada. Porque existia outra ala, a chamada linha dura, a ala mais radical. A linha dura também era formada por militares anticomunistas, mas sem ligações diretas com os Estados Unidos da América. Eles eram nacionalistas e avessos a políticos e a qualquer tipo de democracia. Teremos 2 presidentes da ala radical, 2 presidentes da chamada linha dura no Brasil. São eles o presidente Costa e Silva e o presidente Médici. São 2 momentos históricos em que teremos o auge da ditadura no país. O AI-5, que implantou a ditadura de fato no Brasil, foi decretado no final do governo de Costa e Silva, em dezembro de 1968. E durante o governo de Médici, do presidente Emílio Garrastazu Médici, nós temos o apogeu, o auge da ditadura no país. Muito bem, aqui temos os 5 presidentes militares brasileiros do período compreendido entre 1964 e 1985. São eles Arthur da Costa e Silva, Humberto de Alencar Castelo Branco, Ernesto Geisel, o presidente Médici e João Figueiredo. Pela ordem: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. São os 5 presidentes militares que sucedem-se ao longo desses 21 anos de ditadura militar. Pois bem, senhores, quando da implantação da ditadura em 1964, os defensores desse violento golpe de Estado diziam que a ditadura era um mal necessário e queria promover um processo de redemocratização do Brasil. Logo em seguida, logo após 1 ou 2 anos, o país seria encaminhado novamente para sua normalidade constitucional, fato que acabou não acontecendo, uma vez que a ditadura perdurou por mais de 2 décadas no Brasil. Muito bem, vejamos agora o primeiro governo militar no Brasil nesse período entre 64 e 85. Corresponde ao governo de Humberto Alencar Castelo Branco, que era da ala Sorbonne, da ala moderada, e governou o Brasil entre 1964, logo após o golpe, e 1967.
Uma das características importantes de seu governo foi uma tentativa de equacionar a turbulenta economia brasileira, marcada por muita inflação, desemprego, crescimento da dívida externa, desvalorização cambial. Nós temos, portanto, a criação do Plano de Ação Econômica do Governo, o famoso PAEG, que foi justamente o plano econômico do governo de Castelo Branco, que previa, dentre outras coisas, um corte nos gastos públicos nacionais, um aumento sobre as tarifas e impostos no país. Previa também o fim da estabilidade no emprego, para que a classe empresarial pudesse demitir em massa no país e recontratar esses trabalhadores pagando salários mais baixos. Portanto, temos o fim da estabilidade no emprego, o que vai dar à classe empresarial a oportunidade de demitir e recontratar pagando salários ainda mais baixos. É o fim da estabilidade no emprego, ao mesmo tempo em que o governo militar cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, para compensar o fim da estabilidade no emprego. Se nós temos, por um lado, uma adequação nas leis trabalhistas com o fim da estabilidade no emprego, que vai dar direito à classe empresarial de demitir em massa e recontratar pagando salários mais módicos ainda. Por outro lado, nós temos a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dando um direito ao trabalhador. O PAEG previa também o aumento salarial uma vez por ano. Seria feita uma correção no salário mínimo, uma vez por ano. Detalhe, essa correção era feita com índices abaixo da inflação. Correção salarial, aumento sobre o salário mínimo, feito uma vez por ano, mas com índices abaixo do inflacionário do mesmo período. Restrição ao crédito. É outra característica do PAEG, restrição ao crédito no país, o que vai provocar arroxo salarial, senhores. Ou seja, o que vai acabar comprimindo ainda mais o salário, o orçamento do trabalhador brasileiro, causando também recessão e crescimento do desemprego no país. Portanto, o plano de ação econômica do governo acabou contribuindo para um arroxo sobre o salário dos trabalhadores, para o aumento da recessão e do desemprego no país. Temos também o estabelecimento do fim da lei de remessa de lucros ao exterior, de 1962, lei esta que havia sido aprovada no governo de João Goulart, restringindo a remessa de royalties das empresas multinacionais para o exterior. Com os militares no poder, nós temos a revogação, a extinção da lei de remessa de lucros ao exterior, bem como a desvalorização monetária no país. O estabelecimento de uma nova moeda, o Cruzeiro Novo, e a compra de empresas nacionais por grupos estrangeiros no país, além da renegociação da dívida externa brasileira com a contração de novos empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional. Uma outra característica fundamental sobre o período da ditadura militar é perceber que durante esse momento histórico no Brasil, nós teremos um aumento da presença do capital estrangeiro dentro da economia nacional, ao mesmo tempo que vamos ter um crescimento exponencial da dívida externa do Brasil, um endividamento junto ao FMI, junto ao Fundo Monetário Internacional. Como veremos
em seguida. E uma aproximação cada vez maior com o governo dos Estados Unidos, dentro do contexto da chamada Guerra Fria, o Brasil, com o estabelecimento da ditadura, a partir de 1964, cada vez mais o governo brasileiro vai estabelecer um diálogo próximo dos Estados Unidos, próximo dos interesses, dos ditames propostos pelos Estados Unidos da América. Veja essa frase do ministro das Relações Exteriores brasileira, do período, o Juracy Magalhães, que era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, nesse contexto histórico. Ele disse: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Percebe-se nessa fala do ministro das Relações Exteriores um caráter de total subserviência brasileiro em relação ao governo norte-americano. O Brasil vai se aliar de maneira incondicional aos Estados Unidos da América. Em julho de 64, nós temos a prorrogação do mandato presidencial até março de 1967. Castelo Branco vai ter seu mandato prorrogado por mais um tempo. Esse governo vai assumir um caráter extremamente impopular. Por que da impopularidade do governo de Castelo Branco? Ora, senhores, por conta da própria condição, da situação econômica que o Brasil enfrentava. Crise, desemprego, desvalorização monetária, tudo isso vai contribuir para o crescimento da impopularidade do governo Castelo Branco. Em 1965, nós temos eleições em 11 estados, eleições para governadores. E os candidatos governistas, os candidatos da base de sustentação do governo militar, são derrotados em vários estados. Perceba, nas eleições para governadores estaduais, em vários estados, o grupo de apoio aos militares foi derrotado, não obteve sucesso, não teve seus candidatos eleitos. Claro que isso vai acabar gerando uma reação por parte do governo militar. E qual é essa reação? Essa reação é a edição do Ato Institucional número 2, o AI-2, que estabeleceu o bipartidarismo no Brasil. E o que é o bipartidarismo? É a lei que extinguiu todos os partidos políticos existentes até então, restando apenas 2 partidos. Um partido de apoio, de sustentação ao regime militar, a Arena, e um partido de oposição consentida, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O AI-2, Ato Institucional número 2, instituiu o bipartidarismo no Brasil, a existência de apenas 2 partidos políticos. O Partido de Apoio ao Regime Militar, Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o Partido de Oposição Consentida, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que teve como um dos principais líderes Ulisses Guimarães. AI-2, portanto, estabeleceu o bipartidarismo no Brasil. Ou seja, a extinção dos antigos partidos políticos existentes naquela época. E a existência, a partir de então, de apenas 2 partidos políticos. Quais são eles? A Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido de apoio ao governo, partido de sustentação ao governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição consentida, de oposição permitida ao governo. E nós temos também com o AI-2 a autorização para fechar órgãos legislativos no Brasil. Observe essa charge interessante publicada
em 2 de novembro daquele ano, onde nós vemos as siglas partidárias dos partidos da época, PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, MTR, PTN, PST, PSB, PRP, PR, PL e PRT, finados. Essa charge é de 2 de novembro. 2 de novembro de 1965, data em que foi implantado o AI-2, que estabeleceu o bipartidarismo. Nessa charge do Fortuna, nós temos aqui uma ironia com a extinção dos partidos políticos existentes e, a partir de então, a criação de apenas 2. O Arena, partido de sustentação ao governo militar, e o MDB, o partido de oposição. Então, para onde que foram os políticos desses referidos partidos? Então, nós temos aqui, políticos que ingressaram na Arena e no MDB. Do PSD, 34% se encaminhou para o MDB, ao passo que 66% foi para a Arena. Do PTB, partido fundado por Getúlio Vargas também, 69% se dirigiu para o MDB e 31% foi para a Arena. E da UDN, partido extremamente conservador de Carlos Lacerda, 9% foi para o MDB, ao passo que 91% se dirigiu para a Arena. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.